estressa não, é desse tipo mesmo. Estamos ao vivo, literalmente ao vivo. Fazer igual aquele povo protocolar, né? Esperar as pessoas entrarem agora, porque... Ó, Kellyzinha is on. Vamos chegando, meu povo. Muito bom ter vocês aqui. Prazer enorme. Maria Eduarda Araújo Mota entrou. Fala, Rubi. Hoje começa, hein? Hoje começa a mudança do 165. Boa noite, Thaís. Tudo bem com você, minha querida? Vamos chegando. Meninas. Ó, engenheiro Luiz Fernando, meu brother, tá com a gente. O que é isso? Um moço que vai oferecer para a moça dele os conhecimentos adquiridos na imersão Reacenda. Ô Lu, saudade de você, meu amigo. O que você tá precisando para poder dar um pulo aqui e a gente trocar aquela meia dúzia de conversa de sempre? Muito bem. A Era entrou. A Dai já tá aqui. Ô, gente, não é por nada não, mas eu acho que vocês vão gostar muito de conhecer essa menina da Daiane, viu? Pensa numa moça diferenciada. Beleza, eu te espero, Lu. Vai ser um prazeraço. Renate, como é que você tá, minha querida? Bom ter você aqui. Pessoal, em respeito a quem entrou às 8, eu vou iniciar fazendo vou dar uma introdução, que eu acho que é pertinente e é necessária, sobre... Precisa interromper a transmissão, porque agora entrou uma diva, né? Minha mãe, no caso. Boa noite, minha mãe. Muito bem-vinda. Benção. O motivo que nos une aqui hoje, o motivo que nos reúne aqui hoje, faz a gente estar juntos. Já de algum tempo, eu atendo pessoas, isso não é novidade para vocês, são 12 anos de consultório, e de 2019 para cá, eu tive a felicidade, a satisfação de encontrar pessoas que transformaram a minha prática clínica, transformaram a minha forma de ver a psicologia. Renan Caminhoto está na live e eu estou falando exatamente de você, meu amigo. De 2019 para cá, eu fui exposto a conhecimentos, a um nível de entrega de profissionais a quem eu tive acesso, felizmente, que transformaram a minha forma de fazer psicologia. E a primeira e talvez a mais importante dessas transformações, dessas mudanças, foi exatamente o fato de entender a psicologia e a saúde mental como muito mais do que só saúde psicológica. Nesse intervalo de tempo, eu acabei de citar o Renan, que é para mim uma das maiores referências nesse assunto, inclusive um dos precursores no Brasil, Dr. Gil Gabriel Outeiro também, algumas outras pessoas muito relevantes, mas para mim esses dois são os grandes nomes do Brasil. O Renan como precursor, uma pessoa por quem eu tenho um carinho enorme, e que tem uma história de aplicação disso tudo que a gente vai ver na imersão na própria vida e uma mudança simplesmente fantástica. E aí eu comecei a entender a psicologia de maneira completamente diferente. Por quê? Se essa tal psicologia que se faz no consultório, ela precisa considerar o ser humano do ponto de vista integral, eu não poderia olhar mais para os meus pacientes, para as minhas pacientes da mesma forma. E eu comecei, de fato, a experimentar, depois de, obviamente, muito estudar e muito dividir casos clínicos e algumas outras muitas questões às quais eu me expus, e eu comecei a ver resultados no consultório. Por exemplo, cuidar de mulheres com um transtorno disfórico pré-menstrual e o próprio transtorno pré-menstrual. Mulheres que há muito tempo não conseguiam ter sono de qualidade. Mulheres que há muito tempo... E eu digo sempre mulheres porque quem conhece de consultório, principalmente em psicologia clínica, sabe que homens se expõem pouquíssimo. Então, realmente, mulheres acabam sendo o meu público. 95% das minhas pacientes são mulheres. E elas foram um público em quem eu pude aplicar esses conhecimentos, essa técnica, e a coisa deu muito resultado. Só que aí, pensando de maneira mais abrangente, um para um, aquela relação de consultório, aquela coisa de estar junto,
faz muita diferença, faz muito sentido, mas dá para fazer um trabalho que é muito mais abrangente, um trabalho que é muito mais amplo e um trabalho que torna a vida de muito mais pessoas mais satisfatória e traz de fato essa saúde, que é aquilo com que todos nós que somos profissionais de saúde mental, saúde física, enfim, aquilo com que nós nos comprometemos de oferecer para as pessoas que estão ao nosso redor e que nos procuram. Então a Imersão Reacenda nasceu disso, de procurar uma forma de fazer a psicologia de maneira mais assertiva, de resultar em saúde mental, porém considerando tantos outros aspectos que são aspectos físicos, fisiológicos, metabólicos, aspectos da própria saúde mental, ambiência da pessoa, hábitos rotineiros, e a Imersão Reacenda nasceu disso, do desejo de oferecer para vocês, principalmente vocês mulheres. E é importante dizer também, hoje à tarde uma pessoa fez essa pergunta na caixinha, esse conhecimento que está aqui, ele é aplicável a homens? Sim, ele é perfeitamente aplicável a homens. Só que tem uma questão maximamente séria que é a seguinte, para que seja aplicado nos homens, os homens precisam querer, e as mulheres querem muito mais, elas fazem muito mais, elas se comprometem muito mais. Então a Imersão Reacenda, ela tem por definição, ela tem por propósito fundamental a ideia de trazer aquele brilho, que é o brilho feminino. O corpo humano é bonito, mas o corpo feminino, ele é absurdamente lindo, porque ele é complexo, ele é interligado. Não adianta a gente tentar avaliar um indivíduo humano a partir de caixas, como se a pessoa fosse estanque, como se ela fosse separada. Então, esse prólogo e essa introdução é exatamente para dizer para vocês o seguinte, não é possível exercer, não é possível atingir saúde mental, saúde emocional, saúde psíquica, se a pessoa que está do outro lado da mesa, o profissional que está te acompanhando, se ele não fizer isso do ponto de vista da integralidade. E por que eu fico muito feliz de ter todas vocês lá no grupo da imersão, lá na comunidade, ter todos vocês aqui hoje, as pessoas que estão chegando, é porque vocês demonstraram interesse nisso. E enquanto vocês quiserem, a gente vai estar aqui para poder entregar. E para poder fazer isso nessa noite, eu não posso de maneira nenhuma deixar de trazer o quanto antes, até porque é uma pessoa que vai nos agregar muito, a Daiane Almeida, que foi um grande presente para mim na prática clínica, a psicologia, felizmente, dos muitos presentes que ela já me proporcionou, que ela já me propiciou. Daiane foi talvez um dos mais representativos, um dos mais importantes dele. E um dia, conversando com a Dai, eu falei assim, Dai, eu quero muito te convidar para estar comigo num projeto. Não demorou 3 minutos, ela já estava dizendo como que a live de abertura ia ser. Eu não tinha ideia de fazer uma live de abertura. Ela falou assim, não, que a gente vai fazer a live e aí a gente chama a audiência. Vocês vão perceber, eu não sei se ela vai se apresentar assim, mas ela tem um jargão aqui, boa noite, audiência, que eu sou simplesmente apaixonado com ele. E eu quero ver se por acaso ela está aqui. Eu não sei como é que faz para chamar, não, vocês sabem? Como é que faz para... Duda, como é que convida? Gente, Duda está aqui comigo. Duda, a gente está dividindo o espaço, é a produtora disso tudo que vocês estão vendo, uma pessoa muito de Deus, uma menina muito querida. E tudo isso que está acontecendo, grupo, comunidade e tal, é ela que está fazendo, eu não mexo com nada disso. Como é que eu faço? A Dai precisa pedir para participar? Sim. Ô Dai, eu preciso que você chame. Pode ser? Você consegue mandar a solicitação aí pra gente? Daiane é baiana, pensa numa menina retada, pensa numa profissional. Eu já tive, inclusive, 2 contatos com pessoas que são pacientes dela e que chegaram aqui no perfil, chegaram aqui no meu Instagram. Já chamou? Me perdoa, não vi não. Chegaram aqui no Instagram através dela, através do contato. E assim, eu não vou falar mais nada porque ela vai ter oportunidade de se apresentar e vocês entrar ao vivo, pronto. Entrar ao vivo. Foi? Nossa, demais! Olá, dona moça! Muito boa noite, audiência! Aí, ó, viu? Falei para vocês. Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Muito bem-vinda, Muito minha prazer querida. estar aqui. Se eu estou aqui ouvindo a sua apresentação e pensando, tenho que fazer jus a uma chamada dessas, né? Tenho que merecer uma chamada dessa. Mas por essas e muitas outras, por todo momento anterior, por todas as construções, gente, olha só, é importante dizer para vocês o seguinte, nós estamos nos vendo aqui hoje, a gente vai fazer algo que eu entendo que é descontraído, porque não precisa ser tenso,
mas vocês não têm ideia do tanto que essa moça aqui sabe do assunto que a gente vai falar. Então, assim, eu queria que você se apresentasse, Dai, por favor, que você falasse quem é você, de onde você é. Eu já falei que você é baiana, baiana retada. Isso, olha, meu nome é Daiane Almeida, eu sou ginecologista, obstetra, sou mãe do Fernando, morando nas Minas Gerais há 13 anos, vim para fazer residência médica em ginecologia obstetrícia e fiquei por aqui em Terras Mineiras, onde fui muito bem acolhida até aqui. Então, apaixonei e fiquei. Que coisa boa, que coisa boa. E aí, nessa trajetória, assim, conversando com você sobre a imersão, que eu fiquei extremamente feliz de ver esse movimento que você iniciou, porque é um movimento de volta até do próprio médico. Durante muito tempo, nas cadeiras de medicina, a gente aprendeu muito sobre doenças. E a gente esqueceu de olhar que a gente precisa, primeiro, de fazer o nosso organismo funcionar da melhor maneira, para que a gente possa promover saúde e prevenir doenças crônicas que abreviam a vida. E prevenir doenças que diminuem a nossa qualidade de vida e nos trazem morbidade. Então, eu fiquei muito feliz porque de um tempo para cá eu tenho buscado esse conhecimento, esse conteúdo, e quando eu vi que você estava alinhado, eu falei, é para lá que eu vou. Curioso é que, assim, nós nos vimos por muitas vezes, né, Daí a gente nunca tinha falado desse assunto, até porque a ideia era outra e o conteúdo era outra, mas quando nós nos encontramos foi mágica a forma que a gente começou a falar sobre isso e como a gente, de fato, a expressão que você usou talvez seja realmente a melhor, como nós estamos alinhados nesse conteúdo e em tudo isso que é tão positivo de fazer. Conta para o pessoal um pouquinho da sua formação, de como que foi, dessa realidade de não... Você falou que teve um termo muito curioso que você usou, que achava a suplementação uma panaceia. Exatamente. Eu falava assim, peraí, agora descobriram a roda novamente, agora a vitamina D vai mudar o mundo. Eu tinha uma visão um pouco preconceituosa do tema, porque eu acho que tudo que a gente ignora, muitas vezes a gente comete o erro de simplesmente fazer julgamentos sem ter um entendimento real das coisas. E como a gente teve uma formação muito voltada para a doença, para o diagnóstico de doenças, para o tratamento de doenças, eu via com muita estranheza essa questão da suplementação vitamínica. Sim. E eu achava muito curioso, porque cada vez mais eu via o tema, via pessoas usando, eu via esse universo crescendo da integralidade, profissionais como nutricionistas, nutrólogos, endocrinologistas, ganhando espaço por justamente estarem mais atentos a essas questões. E aí eu falei, não, alguma coisa tem aí, não é possível. Então, quando a gente não conhece algo, a gente tem que primeiro se debruçar sobre, ganhar conhecimento para fazer qualquer tipo de juízo, porque é no mínimo covarde você simplesmente motivar um paciente negativamente contra uma ou outra suplementação sem ter um conhecimento específico no assunto. Então eu falei, não, agora eu vou parar e vou entender o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Porque realmente eu era uma médica que sempre tive muito acolhimento com minhas pacientes, sempre quis trazer elas para perto de mim, sempre quis olhar elas como um todo, mas ainda não estava atenta a esses detalhes desse universo aí da integralidade. Então, foi uma coisa assim que mudou completamente a minha prática clínica de um tempo para cá. Sim, Dai, é muito importante e eu penso que é muito positivo você falar sobre isso. Sabe por quê? Eu falei sobre 2019, que foi o momento em que eu comecei a me expor a isso. Já disse e repito, não sei se você teve a oportunidade de ouvir, o professor Renan Caminhoto, que está aqui com a gente, está nos dando a honra de estar aqui com a gente, é um amigo muito querido. A primeira vez que eu ouvi falar sobre essa coisa da vitamina D, da B12, do impacto disso no humor, fadiga crônica, no cansaço, reflexo disso no ciclo menstrual feminino, foi através dele. E aí eu me lembro, com muita dor, de alguns casos de consultório, que eu caminhei tudo que eu podia do ponto de vista terapêutico, e aquela pessoa estava gritando para mim, Sileimar, eu preciso de mais do que a psicologia, eu preciso de mais do que um acompanhamento psicológico. Eu sempre, como você mesma falou, eu sempre procurei fazer isso de um lugar de muita diligência, de realmente seriedade, de ter acolhimento mas houve momentos em que eu preciso ser franco, e eu já fiz essa autoanálise, essa meia-culpa, do paciente está dando demonstrações muito claras para mim de que ele precisava de mais do que só a psicologia.
mais do que só avaliar a infância, mais do que só avaliar essas questões que são construtos psicológicos e que o corpo dele estava dando sinais. Hoje eu pego as anamneses, eu pego os prontuários e falo assim, cara, como é que eu tive a cara de pau de passar por isso aqui e não perceber que essa pessoa ela tinha... E aí a resposta é inequívoca. Eu não sabia. Eu não podia. Só que uma vez que a gente se expõe a esse conhecimento, como você muito bem disse, uma vez que você se expõe a essa realidade, você tem propriedade para dizer se aquilo ali é fato ou se aquilo ali é só mais uma onda. Eu lembro de uma das primeiras aulas que nós tivemos, Renan citando o fato de que a gente já foi acometido dos radicais livres, que já houve uma época enfim, cada uma das correntes, o termo oxidação, como isso foi usado de maneira indiscriminada para justificar e para explicar aquilo que talvez não fosse. Então, quando a gente se expõe, por exemplo, à suplementação, você estava, se eu não me engano, há 2 semanas na Bahia, né, fazendo se expondo a mais desse conhecimento. Eu também participei de algumas coisas no ano passado, o Dr. Diogo Viana, Gabriel, que você teve a oportunidade de ver lá na Bahia, que é um profissional fantástico. Hoje, a gente tem a oportunidade de entregar para as pessoas que nos procuram muito mais do que aquilo que é o trivial, aquilo que elas procuram. Porque a maioria das pessoas, e eu quero entrar aqui, se você me permite, em um tema que eu penso que seja de máxima importância para as meninas, que é a seguinte: não é normal viver a vida fisiológica que as nossas pacientes vivem. Aquele quadro que eu te mandei, falando das pontuações que as mulheres colocaram nos itens sobre inflamação, os 6 primeiros itens ali significa dizer que mais de 80% das mulheres que estão com a gente no grupo, são 194 mulheres até esse momento, você pensar que mais de 80% vai dar alguma coisa perto de 170, 175 mulheres, elas simplesmente vivem tendo dificuldade de concentração e de memória, unha fraca, cabelo caindo, alteração de humor, cansaço, compulsão por doce. E aí eu penso no seguinte: como é possível, a essa altura do campeonato e com o nível de profissionais que nós temos, as pessoas estarem tão focadas, estarem tão direcionadas e tornando isso quase que uma normalidade de vida? A gente vai adicionando formas adaptadas de viver, né, de conviver com aquela realidade. Você percebe isso no seu consultório? Isso também é uma realidade para você lá? Com certeza, sim. Inclusive, gostaria de pontuar a presença da minha mãe também, que é figura cativa em todas as minhas Nossa, lives. que maravilha. Eu tenho uma paciente muito querida aí, Itabirito, Fabi, que também já está aqui na live, já demonstrou carinho. Um beijinho para vocês e para todos que estão aqui nos acompanhando. Sim, as mulheres estão gritando, porque mulher mulher gosta, mulher do fazer, mulher do cuidar. E Sim. geralmente as mulheres elas acumulam muitas atividades, seja na vida profissional, seja no cuidado com os filhos, com o esposo, no convívio com a família. Muitas vezes a mulher cuida dos pais mais idosos. Então, ela tem uma série de coisas, de tarefas para serem feitas. E aí, o que acontece? É muito comum se dizer que a mulher está cansada, porque tem que estar cansado mesmo, né? Porque a rotina ela é muito Por causa do ativismo, extenuante. né? Isso, e que é muito exigente. Então, se eu estou cansada, eu estou exausta por conta disso. Então, se atribuía as duplas, triplas jornadas da mulher esse cansaço extremo. E como a mulher está sempre muito antenada a conhecimento, hoje em dia as mulheres chegam no consultório já perguntando sobre terapêutica, sobre suplementações, qual o papel do magnésio, qual o papel da vitamina D, da B12, do ômega 3, elas já chegam muito antenadas muitas vezes. Elas às vezes já estão fazendo movimentos para melhorar a saúde. Então, às vezes, já começaram o exercício físico, já frequentam uma nutricionista e ainda não estão colhendo os resultados no seu dia a dia. Então, Sim. nesse sentido que a gente entende que existe uma mudança que toda essa modernidade nos trouxe em vários aspectos da nossa vida e nos expôs de maneira extrema a condições que não tínhamos antes. Condições de exposição ambiental, né, a várias, a gente chama de xenobióticos, todas as substâncias que são estranhas ao nosso corpo. E hoje em dia a gente tem poluição, produtos químicos, produtos de beleza, Metais produtos em geral, pesados, metais cosméticos, pesados, tintas, os próprios alimentos, né, com toda a carga de solventes. agrotóxico que existe. Isso, para que o alimento chegasse em grande escala e fosse armazenado, ficasse muito tempo nas prateleiras, eles ganharam embalagens,
eles ganharam conservantes, uma série de coisas que o nosso organismo tem que lidar hoje em dia. Fora a mudança da agricultura, né, a modificação genética de alimentos, a questão dos agrotóxicos. Então, nós não somos a baixa mais... rotatividade do Sim. solo, porque a gente precisa produzir muito mais para entregar mais comida para quem Exato, é está. o solo que não tem um tempo hábil para que haja recuperação de nutrientes. E por que os minerais, o solo está tão pobre nos minerais essenciais? Sim. Então, foi uma conjuntura que não é por acaso que tudo isso tem mudado e tem impactado tanto na vida das pessoas. E aí a gente entende que a gente tem que identificar essa situação e buscar maneiras de, junto com a paciente, fazer um rearranjo, um reequilíbrio disso tudo. Acho muito interessante você ter dito isso tudo, Dai. Perfeito a sua colocação. Só que aí entramos nós. Porque quando a mulher chega ao seu consultório e ela chega para mim, por exemplo, perguntando sobre vitamina D, sobre B12, sobre tireoide, as pessoas, essa semana passada, né, hoje ainda é terça-feira, 2 mulheres me procuraram e falaram assim, Sileymar, eu tenho hipotireoidismo? Eu falei, não sei, eu não vi seu exame. Uma análise clínica dá para a gente entender se tem. Mas olha que coisa curiosa. Eu nem te falei isso, acabou que a gente não teve nem tempo de conversar. Semana passada, uma paciente, 59 anos de idade, sarcopênica. Gente, sarcopenia é a perda de estrutura muscular. A paciente sarcopênica procurou um dado profissional de um determinado lugar e ela estava consumindo Morosil, pensa, sarcopênica, consumindo Morosil e consumindo magnésio de malato. Ela falou assim, vai me ajudar? Eu falei, tá, deixa eu fazer a pergunta ao contrário. O que você precisa? E talvez a nossa abordagem a essas mulheres, essas pessoas que nos procuram, é exatamente o seguinte, o que é que você está procurando? Você está querendo saúde? Porque na mesma proporção em que a gente tem essa inovação e essa mudança no perfil, inclusive o perfil intelectual das pessoas, de buscarem conhecimento, tudo, muita coisa muito irresponsável está sendo feita. Por quê? Como é que você dá um Morosil, como é que você dá um inibidor de apetite para uma pessoa que precisa ganhar massa? Como é que você faz? Então, assim, nesse sentido, é muito importante que a gente, de fato, se levante com uma voz em que as pessoas possam acreditar, sabe? Por quê? Porque uma vez dominada a técnica, e a gente sabe muito bem que cada pessoa é um indivíduo e a suplementação e tudo aquilo que se faz, só que a gente, na maioria dos casos, a gente não está falando de adicionar coisas, né? Não está falando de colocar um suplemento, não está falando de... A gente está falando de recobrar a simplicidade da vida. Porque olha só, na sua fala você disse o seguinte, mudou o perfil das pessoas, mudou o perfil ambiental, mudou o perfil comportamental, e a gente ainda tem que entrar com mais coisas? Será que se a gente entrar com um exercício físico, por exemplo, não pode ajudar demais a vida dessas mulheres? Será que se a gente entra com uma alimentação de produtos realmente, de comida de verdade, como a gente costuma brincar, essas mulheres já não vão ter um ganho, já não vão ter uma aquisição? Então,